Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de LaTeX. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao conteúdo da introdução ao LaTeX, falando um pouquinho mais sobre as ferramentas básicas de edição. Então, o que a gente vai ver aqui nessa aula? A gente vai falar um pouquinho sobre o modo matemático, ou seja, como inserir equações no texto. Vai ver algumas letras gregas, algumas outras ferramentas básicas de edição e alguns entornos úteis. Aqui, vamos falar um pouquinho sobre o modo matemático. Então, no LaTeX, a gente tem que avisar que está entrando com uma equação, que é o que a gente chama de modo matemático. Então, para isso, a gente tem que usar... Isso a gente pode fazer de três formas. Então, a primeira forma é utilizando cifrão, a segunda forma é utilizando contrabarra e um colchete. Só que o que acontece? Se a gente usar essas duas formas, a gente vai ter as equações ao longo do texto. Se a gente quiser que as equações fiquem numa nova linha e que elas tenham uma numeração, como é bastante comum no padrão de escrita científica, então a gente tem que usar algum entorno, que seria a terceira forma de entrar com o modo matemático. Os entornos que a gente pode usar são esses três aqui. O que a gente mais vai usar vai ser o Begin Equation, e esse Begin Align, ele também vai iniciar o modo matemático, mas aí a gente tem que colocar aqueles pacotes da AMS que eu comentei com vocês na nossa primeira aula gravada. Certo? Então, aqui, ó, aqui, então, se eu usar esses entornos, o que vai acontecer é que a minha equação ela vai sair centralizada e numerada na ordem que aparece no texto. Se eu quiser usar um entorno, mas não quiser que a minha equação seja numerada, então aí o que a gente tem que fazer é colocar um asterisco ao final desse entorno. E aí a gente consegue fazer isso de a equação não ficar numerada, tá? Então, agora vamos fazer esse primeiro exemplo aqui, que é gerar essa equação num arquivo de LaTeX. Então, para isso, eu vou criar um arquivo novo. Aí. Aula LaTeX, ferramentas básicas de edição. Tá? E agora eu vou iniciar, então, uma sessão. Essa sessão eu vou chamar de modo matemático, que é o nosso primeiro item. Tá? E aí a gente vai fazer aquele exercício. Então, o exercício eu pedia para criar uma equação que era x menos y ao quadrado e escrever a diferença quadrática. Então, eu vou escrever aqui. Como eu falei, para iniciar o modo matemático, o que a gente vai usar é o cifrão. Então, eu vou colocar um cifrão e colocar dentro desse cifrão, após o cifrão, eu coloco o meu código para o modo matemático. E eu encerro, quando eu encerrar o código, eu coloco outro cifrão. Então, aqui eu vou colocar x menos y. E quando eu encerrar meu código, eu coloco um cifrão. Eu vou compilar para vocês verem como fica. Aproximei aqui, ó. No modo matemático, tá? E aí a gente vai digitando as nossas equações. Para eu colocar alguma coisa, um expoente, a gente vai usar um caractere reservado do LaTeX, que é o acento, o circunflexo. Então, eu vou colocar aqui o circunflexo, deixa eu, aqui. E vou colocar aqui o 2, e ele vai entender que eu estou iniciando um quadrado, ó. Ele já entendeu isso. E aí, agora, eu vou escrever aqui a diferença quadrática. Então, x menos y ao quadrado é igual a x ao quadrado menos 2 vezes x vezes y mais y ao quadrado, né? Que é a fórmula da diferença quadrática. E vou compilar. Pronto. Já inseri aqui a minha primeira equação no modo matemático. Vou escrever um texto para vocês identificarem como que fica. Então, aqui, vamos inserir nossa primeira equação
no modo matemático. Vírgula que é dada por. Ó, e aí vou compilar. O que a gente observa? Que ele vai escrever a equação ao longo do texto. Eu vou tirar esse que é dada por para vocês verem que ele vai ficar na mesma linha. Ó, ele vai acompanhar o texto como se fosse uma coisa escrita. Uma palavra escrita, ele não vai criar uma nova linha. Se eu quiser criar uma nova linha, o que eu tenho que fazer é, em vez de usar um cifrão, usar dois. Então, eu vou pegar esse mesmo texto e eu vou colar aqui embaixo e vou colocar dois cifrões. E quando eu faço isso, o meu texto vai aparecer centralizado e em uma nova linha. Mesmo que tenha espaço aqui para continuar a linha, quando eu insiro os dois cifrões, ele entende que eu estou iniciando uma linha nova. Ó, só para ilustrar, eu vou apagar o cifrão e rodar aqui. Ó, ele fica na mesma linha. E quando eu coloco os dois cifrões, ele inicia uma nova linha. As outras formas que a gente viu de fazer isso é usando o entorno contra barra begin equation, tá? Então eu vou copiar aqui e vou escrever essa mesma equação dentro do entorno equation. O que a gente vai observar aqui é que quando eu compilar, ele vai também inserir a minha equação, só que agora ele vai dar uma numeração para ela. Isso aqui vai ser bastante útil, porque conforme eu for inserindo equações no modo matemático, o próprio LaTeX já vai atualizando essas numerações. Então, se a gente precisar se referir a alguma equação ao longo do texto, a gente pode fazer referenciamento cruzado, que é acrescentar um nome para cada equação, e a partir desse nome, o LaTeX vai identificar qual é a equação e puxar o número certo, sem que a gente precise atualizar os números cada vez que vá acrescentar ou retirar uma equação. Então, isso é uma das vantagens do uso do LaTeX. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou inserir uma outra equação. O que mais a gente nota aqui? Quando eu uso o entorno equation, eu não preciso do cifrão, certo? Eu só vou precisar do cifrão se eu não estiver usando o entorno equation. E quando eu usar o cifrão, ele não vai me dar a equação numerada. Então, essas são as principais diferenças, tá? Então, por exemplo, aqui, se eu usar o entorno equation de novo e inserir uma outra equação, eu vou deixar assim, eu vou colocar assim, x ao quadrado. Ó, ele vai colocar o número 2 para a segunda equação que aparece. Se eu mudar a ordem e eu colocar x ao quadrado antes, ele já vai reordenar para mim. Então, ele já vai entender que o x ao quadrado agora é a equação 1, e essa outra equação da diferença quadrática é a equação 2, certo? E se eu colocar uma estrela, um asterisco aqui no final, o que ele vai fazer é imitar os dois cifrões. Ó, então, se eu tinha essa equação numerada e eu desisti de numerar, eu acrescento esse cifrão, esse asterisco aqui, e eu não preciso mudar todo o texto para incluir o cifrão. Tá? Então, a diferença entre o equation e e sem o asterisco é essa questão da numeração. Tá? Esse é o exemplo 1 que a gente fez. Essa parte a gente também já fez, então a diferença entre esses dois códigos é que esse primeiro código, ele numera as equações, e esse segundo, ele não numera as equações. Aí aqui tem alguns exemplos de letras gregas, né? Aqui é bem tranquilo, as letras gregas no LaTeX vão ser o próprio nome da letra, com um contrabarra antes. Então, contrabarra beta vai me gerar a letra beta, contrabarra gama, a letra gama, contrabarra alfa, com TH, porque está em inglês, né? Vai me gerar a letra grega alfa.
E aqui a gente tem as principais letras gregas que a gente pode estar interessado em utilizar, e que a gente costuma utilizar no nosso dia a dia. Então, aqui vamos fazer esse exercício. Esse exercício, o que ele pede é para, então, digitar essas frases aqui e colocar a função densidade e probabilidade da distribuição normal. Tá? Então, vamos digitar aqui, eu vou voltar para a minha tela do LaTeX. E aí, a gente vai fazer esse exercício, tá? Então, aqui eu vou colocar aqui uma subsection, já para a gente ir treinando também. Primeiros passos. E eu vou colocar uma outra subsection aqui agora. Distribuição normal. E aí a gente vai digitar aquele texto, que dizia o seguinte, vou tirar aqui da tela cheia, seja x uma variável aleatória com distribuição normal, com média μ e variância sigma 2. Então, eu vou copiar essa primeira parte e já vou digitar aqui direto, tá? Então, aqui eu vou digitar esse texto. Esse texto é o texto padrão, sempre que vocês forem falar de uma distribuição, vocês podem escrever esse texto sem problemas, porque é o texto padrão de todos os livros de probabilidade e de todos os livros de estatística geral. Então, não tem problema escrever esse texto, tá? O que é importante notar aqui, sempre que a gente for escrever variáveis, seja no LaTeX, seja no Word ou em qualquer texto de tipografia científica, sempre que a gente for se referir a uma letra como variável, essa letra ela tem que estar no modo matemático. Essa é uma regra padrão de boas práticas de escrita científica. Então, aqui, como a gente está falando de x, então eu tenho que colocar esse x no modo matemático, tá? Então, seja x, o meu x em modo matemático, uma variável aleatória com distribuição normal, com média μ. Então, agora eu vou escrever a letra grega μ, que é, para eu escrever ela, eu vou usar contrabarra, e a palavra μ em inglês, na verdade, a gente escreve mu. Então, vai ser contrabarra mu, tá? E aí eu vou rodar aqui para vocês verem, ó. E aí aqui o meu x, a gente consegue identificar a diferença só de olhar se está no modo matemático ou não, porque o modo matemático o que ele faz é deixar as variáveis em itálico. Então, a gente consegue, só de olhar, já consegue perceber a diferença. E aqui, ó, o meu mi já está aparecendo lá. E variância sigma 2. Então, a letra grega sigma, eu vou escrever usando contrabarra sigma, o circunflexo para o expoente e o 2 porque é sigma ao quadrado, certo? Aí já apareceu aqui a letra sigma. Aí eu vou escrever o restante, denotamos, aí pedia x, aquela frase padrão, x tem distribuição normal. Então, eu vou deixar tudo dentro do modo matemático, que eu estou me referindo a variáveis. Então, x, o comando para fazer o símbolo da distribuição é contrabarra sim, e ele está lá naquela listinha do PDF auxiliar que eu dei para vocês. Então, se tiver alguma coisa muito específica no material, vocês podem encontrar essa referência lá no nosso material complementar, que tem uma lista com todos os símbolos, certo? Então, x vai ter distribuição. Aí eu vou sair do modo matemático, porque normal não é uma variável. Com média μ e variância sigma 2. E aqui já esqueci de sair do modo matemático. Aí agora eu só vou copiar e colar o restante. Sua função densidade de probabilidade é dada por. Tá? E vou compilar. Então, aqui ele já vai gerar o meu código. Tá? E aí agora só falta eu incluir uma equação com a densidade da distribuição normal. Então, vou colocar aqui, contrabarra begin
equation, e a gente vai digitar a densidade da distribuição normal. Tem várias notações que a gente pode usar para escrever essa densidade. Tem umas que escrevem direto o f de x e não coloca quais são os parâmetros, e tem outras que colocam 2 pontos e colocam os parâmetros. Eu vou escrever dos dois jeitos, mas vou escrever f de x primeiro. Então, f de x igual, aqui é tudo no modo matemático, porque são tudo variáveis, e aí agora a gente vai ter que colocar uma fração. O comando para fração no LaTeX é contrabarra frac, tá? Então, contrabarra 1 sobre sigma, e aí eu tenho o quê? Uma fração com 1 no numerador e sigma no denominador, tá? Então, eu vou colocar o comando frac, e o comando frac vai ter 2 argumentos. O primeiro argumento é o numerador da equação, da fração, e o segundo argumento é o denominador da fração, certo? Notem que eu usei o equation direto, então ele já assumiu uma numeração para essa quantidade que eu digitei, e essa numeração, ela foi dada o número 2, porque eu já tinha uma equação 1 digitada lá em cima. Então, ele vai atualizando conforme a quantidade de equações que eu tiver. Eu vou apagar aqui o meu begin equation, o meu asterisco da equação x ao quadrado, e vou compilar aqui para vocês. O que falta é inserir a raiz quadrada. Eu vou fazer isso com a função sqrt. Essa função, ela pode ter 1 ou 2 argumentos. O argumento principal que eu tenho que ter é o que está dentro é o valor que está dentro da raiz, que no caso da distribuição normal é 2π. Então, é 2, eu vou escrever 2 contrabarra π, certo? E aí eu vou rodar, e aí ele vai, então, gerar essa raiz aqui. Então, eu posso incluir outro argumento antes, só que esse argumento é um argumento opcional, que é o colchete, e aí esse argumento opcional, ele vai me dar outras raízes que não a raiz quadrada. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho a raiz cúbica, certo? E aí eu incluí essa raiz cúbica colocando colchetes aqui antes dessa função sqrt. Claro que a distribuição normal não tem esse cubo aqui, então eu vou apagar e seguir o baile. Agora a gente vai incluir a função exponencial. Uma coisa que também é muito importante no LaTeX é que a função exponencial, ela é uma função. E funções, no modo matemático, elas não devem aparecer em itálico. Então, a gente tem que usar alguma forma de tirar elas do modo matemático. Uma forma é usando o comando contrabarra text. Outra forma é usando esse outro comando aqui, que é o que eu costumo utilizar, que é o contrabarra mathrm, que é o que ele tira do modo matemático e ele vai deixar o e como sendo uma função e não uma equação. Então, eu vou acrescentar aqui esse e, que significa a função exponencial, e essa função exponencial vai ser elevada a um expoente. O que tiver dentro do expoente, eu tenho que colocar entre chaves para que ele entenda que que tudo isso está dentro do expoente. Então, aqui o meu expoente, nesse caso, vai ser um meio, eu vou colocar o sqrt, o frac de novo, 1 meio, negativo, e agora a gente vai incluir um outro, deixa eu só compilar aqui para mostrar para vocês, ó, e elevado a 1 meio. Se eu deixasse só o ezinho minúsculo, ó como ia ficar diferente. Eu ia ter um e em itálico, e aí eu sei que essa função não está no modo matemático. Essa não é, então, vocês têm que cuidar sempre que forem falar da função exponencial ou de alguma quantidade que não seja uma variável, tem que colocar dentro desse comando mathrm aqui, ou se for uma função, também pode usar direto as opções de função dentro do LaTeX, tá? Então, agora a gente vai seguir com o que falta para a definição da distribuição normal. Falta o x menos mi, né? Então, aqui eu vou abrir e fechar um parênteses. X
E aí é uma outra equação, uma outra fração. Frac x menos mi contra barra mu sobre sigma. E aí agora é tudo isso ao quadrado. Eu vou compilar aqui para vocês verem o que vai acontecer. Esses parênteses, eles ficam pequenininhos. Para que quando eu escrevo uma fração ou uma coisa maior, eu tenho que incluir, além dos parênteses, eu tenho que incluir um comando para indicar que eu quero um parêntese grande. Então, o que vai me fazer isso é, eu tenho que, antes do primeiro parêntese, colocar contra barra left, e antes do último, eu coloco contra barra right. E aí, com isso, eu vou incluir parênteses maiores. Ó, aí ele vai aumentar um pouquinho aqui o tamanho dos parênteses, certo? Aí, essa, então, a gente acabou de escrever, então, a densidade da normal. Então, essa é uma notação, uma forma de escrever ela. Outra forma de escrever, então, outra notação que se usa, eu vou colocar aqui, vou colocar uma vírgula. Então, os textos, as equações, elas fazem parte do texto. Então, elas têm que ser pontuadas. Tem que ser colocado ponto final. Eu até não coloquei aqui em cima, vou colocar. Vírgula ou ponto final, dependendo do que for. Então, aqui, ó, sempre pontuar as equações. Tá? E agora, alternativamente, eu vou colocar de novo, só que agora eu vou colocar aqui um ponto e vírgula, e eu vou escrever depois do ponto e vírgula os meus parâmetros, que são mu e sigma 2. São os dois parâmetros associados à distribuição normal, certo? Então, essa é uma outra notação para escrever a distribuição normal. Eu posso, em vez de usar o símbolo e para a função exponencial, eu posso escrever ela por extenso. Então, para eu escrever ela por extenso, em vez de eu usar esse contrabarra mat-rm, o que eu vou usar é contrabarra esp. Então, eu vou apagar aqui e vou colocar contrabarra esp. Ó, deixa eu compilar aqui para vocês verem. Então, agora ele vai escrever o meu esp por extenso, em vez de deixar o ezinho. Qual cuidado que a gente tem que ter? Se a gente for usar o esp por extenso, então ele não vai elevar no expoente, mas aí eu tenho que abrir e fechar com chaves isso que eu escrevi. Notem que aqui eu tenho uma chave abrindo e uma chave fechando. Só que essa chave, ela não aparece no texto porque é um caractere especial e ela estava sendo usada para indicar onde que começava e onde que terminava o meu expoente. Para que ela apareça como caractere, eu tenho que colocar antes delas um contrabarra. E aí agora elas vão aparecer, só que vai acontecer a mesma coisa que tinha acontecido lá em cima com os parênteses. Elas estão aparecendo pequenininhas. Para que ela apareça no mesmo tamanho que cubra o conteúdo da equação ESP, do que está dentro da exponencial, eu tenho que usar um contrabarra left antes da primeira chave e um contrabarra right antes da segunda chave. E aí sim, ele vai me gerar as chaves grandes. Tá? Fizemos esse exercício, vamos para o restante das ferramentas básicas de edição. Então, a próxima ferramenta é aqui os pontos suspensivos e os tipos de letra e fonte. Para os pontos suspensivos, a gente vai usar principalmente esse contrabarra L-dots quando a gente estiver escrevendo sequências de números naturais, né? Então, por exemplo, a distribuição Poisson, o suporte dela é nos números naturais. Então, a gente escreve 1, 2 e assim sucessivamente. E aí é para isso que a gente vai usar, por exemplo, é para isso que a gente vai usar os pontos suspensivos. E os tipos de letra, a gente tem aqui vários tipos de letra, que depois vocês podem testar. Alguns eu já usei na primeira aula, que são o negrito e o itálico.
eu já usei na primeira aula. Então, aqui vocês podem incluir eles através de comandos, que foi como eu fiz, ou através de declarações globais. Como que vai mudar na declaração global? Eu tenho que abrir e fechar a chave e colocar o comando dentro da chave. Então, só para ilustrar aqui, eu vou colocar esse distribuição normal aqui em negrito. Então, aqui eu coloquei distribuição normal em negrito, uma maneira de colocar. A outra maneira é, em vez de eu colocar o comando antes, eu abro e fecho a chave e dentro dessas chaves eu coloco o contrabarra BF. E aí ele vai fazer a mesma coisa, que é deixar essa minha frase distribuição normal em negrito. Eu vou apagar essa parte porque eu não quero deixar em negrito. Era só para mostrar para vocês. Aí aqui tem várias outras opções, se vocês quiserem. Então aqui, ó, o RM, ele é para colocar a letra romana. Então o math RM, que é aquele comando que eu usei lá na distribuição normal, o que ele faz é isso, é tirar do matemático e deixar a letra como deixar aquele caractere que está ali dentro como uma letra romana. Aqui a gente tem opções de tamanhos de fonte. Alguns a gente já viu também na última aula. Esse contrabarra large foi o que a gente viu, né? Mas aqui tem outras opções de tamanho e notem que essas opções elas já estão ordenadas em ordem crescente de tamanho. O normal size é o tamanho padrão que está sendo usado no teu script, no teu arquivo de LaTeX. E aí você pode colocar letras menores e também pode ir aumentando o tamanho da letra, dependendo do interesse. Aqui os comandos para espaços horizontais. Então, aqui também já tem a instrução e a saída. Essas tabelas aqui, a ideia de dar a instrução e dar a saída para vocês é vocês depois praticarem acrescentando esses textos no seu material, no seu arquivo TeX. Então, aqui só para exemplificar, então eu vou pegar aqui essa parte aqui das declarações globais dos tamanhos de letra e vou colocar aqui no meu LaTeX uma outra subseção que eu vou chamar de tamanho de letra. E eu vou acrescentar aqui, ó, essas declarações aqui, para a gente ir verificando a diferença. Então, o primeiro tamanho de letra é o tiny, o segundo é o script size. Então, como é o mesmo texto, eu só vou ir trocando aqui. Script size, o próximo é o footnote size. O próximo é o small. O próximo é o normal size. Faltou o contrabarra no início. Eu vou dar aqui essas duas barras, depois mais adiante eu explico o que elas fazem é iniciar uma nova linha. Então, eu vou colocar elas para ficar cada texto numa nova linha. Ó, e aqui eu tenho os tamanhos de letra, tá? Aqui eu fiz esses exemplos, vocês podem continuar depois só copiando e colando daqui dos slides e digitando num arquivo TeX. A mesma coisa aqui para os espaços horizontais. Geralmente, o espaço que é mais comum de usar é o contrabarra quad, que é o tamanho padrão, digamos assim. Esse H-space, ele é mais flexível, porque eu posso dizer o espaço que eu quero dar, quantos centímetros eu quero. Então, por exemplo, aqui se eu colocar um H-space e eu disser que eu quero 2 centímetros, ele vai, claro, de acordo com o tamanho se é uma folha A4 ou o que, ele vai medir 2 centímetros em uma folha, no equivalente, se for imprimir numa folha A4,
e já vai dar esses 2 centímetros de espaço. E aí, se eu quiser 1 centímetro, eu mudo para 1 centímetro e ele vai atualizando conforme o que eu escrevo. Ó, 0,1 centímetro. O que é interessante aqui é que, se eu quiser, eu posso dar espaço negativo também. Então, por exemplo, menos 1 centímetro, ele vai puxar minha palavra lá para trás e vai, claro, ficar sobrescrito com o podemos, mas eu tenho essa opção também, de eu usar espaço negativo. Deixa eu apagar aqui. Voltando para os slides. Aí, os espaços verticais, o contrabarra é o que eu usei, que eu mostrei para vocês. Ele que faz é iniciar uma nova linha, que foi o que aconteceu ali no meu exemplo, mas a gente também pode acrescentar também a informação do tamanho desses espaços entre colchetes. O VSpace, ele já vai dar um espaço vertical de tamanho especificado como argumento, e aí vocês podem usar essas opções caso queiram adicionar espaços verticais no texto de vocês. Aqui tem uma tabelinha, vocês também podem fazer aquele mesmo teste que eu fiz com o tamanho das letras, podem fazer para essa tabelinha. Aqui o comando para quebra de página, só para ilustrar rapidinho, se eu colocar um comando desses, se eu colocar um comando desses aqui no meu LaTeX, o que ele vai fazer, então, é iniciar uma nova página, contrabarra new page. Então, aqui, ele vai terminar meu texto aqui e vai iniciar uma nova página aqui, nesse arquivo aqui debaixo. Tá? Eu vou apagar, porque eu não quero iniciar uma nova página, era só para mostrar para vocês. Agora, vamos para o próximo item, que são alguns entornos úteis. Então, vou falar alguns poucos entornos aqui. O primeiro dele é o entorno, são os para alinhamento de texto. Então, assim como as formas de letra negrita e itálica, e aquelas outras formas de letra que eu mostrei para vocês, o alinhamento de texto ele é feito através de declarações globais. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai usar um contrabarra centerline, se quiser centralizar as declarações, left line para alinhamento à esquerda e right line para alinhamento à direita. Mas a gente também pode fazer isso através de entornos. Então, a gente tem aqui esses 3 entornos que o que eles fazem é equivalente a essas declarações globais. Só que aí elas vão dispor algum tipo de alinhamento de texto. O segundo entorno é esse entorno aqui de itens, de listas. Então, esse é muito, muito útil. A gente vai ter 3 formas de incluir listas aqui. Eu vou mostrar para vocês 2, que são as mais comuns e as mais importantes. A primeira é através do entorno itemize. Então, eu vou copiar e colar esse código lá para a gente ver o que acontece no meu LaTeX. Aqui eu estou usando outro template, então não é o formato artigo, é o formato apresentação de slides. Então, ele dá uma configuração diferente, colocando esses itens com esse sinalzinho de triângulo aqui, em vez da bolinha fechada, como é no Word. Mas se vocês tiverem no formato artigo, que nem a gente está agora, então ele vai funcionar. Vou colocar aqui contrabarra section para iniciar uma nova sessão, que vai ser a parte de entornos úteis. Vou colocar aqui subsection listas e vou colar aqui. Então, saiu desconfigurado, mas aqui eu ajeito os acentos rapidinho. Então, o entorno itemize, o que ele vai fazer é gerar itens não enumerados, tá? Use itemize para itens não enumerados, certo? E aí, como eu falei, aqui dentro do template de artigo, da classe de documentos artigo, ele vai usar essas bolinhas fechadas para os itens. Lá na classe de documento, para apresentação de slides, ele usa
aquele triângulo, mas a ideia é que a gente vai ter itens não enumerados e o formato, a forma desses itens, ela vai depender do template que vocês estão usando. Mas como quando vocês já estiverem escrevendo, vocês já vão ter uma classe de documentos padrão, que é o que a revista que vocês vão submeter, ou é o que a universidade exige, ou é o formato padrão para elaborar um relatório. Então, já vai ter essas coisas já pré-definidas. O que é importante a gente saber é que, para incluir itens sem numeração, o que a gente vai usar é o entorno itemize. Por outro lado, se eu quiser listas com numeração, então o entorno que eu vou utilizar é o enumerate, certo? Então, aqui eu vou copiar e colar, porque é praticamente a mesma coisa, só que agora, em vez de eu usar itemize, eu vou usar enumerate. E agora eu vou ter o item 1 enumerado e o item 2 enumerado. Ó. Tá, mas eu não quero numerar assim com 1 e 2, eu quero numerar com A e B. É possível? Sim, é possível. Qual é o detalhe aí importante? O detalhe importante é que para incluir enumerações diferentes dessa padrão, a gente tem que colocar o pacote enumerate lá em cima. Antes disso, deixa eu só fazer uma outra coisa aqui, que é colocar subitem. Ó. Aí ele pegou, ó, já criou subitens enumerados. Tá? Aí agora o que a gente vai fazer é acrescentar lá em cima o pacote enumerate para poder variar essas numerações aqui. Então, lá em cima, lembrando que os pacotes, eles sempre são incluídos no início do nosso texto. Deixa eu fechar isso aqui que a gente não está usando. Use package enumerate. E aí, agora, quando eu vou compilar isso aqui de novo, o que a gente pode fazer, então, com o pacote enumerate é alterar o tipo de numeração que a gente quer. Então, eu posso colocar assim, por exemplo, 1.1. Ó, e ele vai, então, rever a minha numeração para, em vez de ser A e B, ser 1.1 e seguir 2.2 e assim sucessivamente. Ou eu posso colocar assim, por exemplo, e abrir um parêntese. Aí o que ele vai fazer? I, 2i, aí se eu acrescentar mais um subitem aqui, 3i, e assim vai valer também aqui em qualquer nível. Eu posso fazer isso para os itens ou para os subitens. Então, se eu colocar aqui A, ele também vai mudar para A e B aqui, certo? Eu vou tirar aqui porque não me interessa o A e B e vou deixar assim. O último entorno que a gente vai ver é o entorno verbatim. Esse entorno, o que ele é útil é para produzir texto imitando uma máquina de escrever. Então, o que a gente vai fazer é usar begin and verbatim. Esse entorno vai ser útil quando a gente quiser incluir textos grandes ao longo do nosso arquivo de texto. E se a gente quiser escrever só uma palavrinha, a gente pode usar o comando _verb. Tá? Para que o entorno verbatim vai ser útil? Vai ser útil, ou a instrução verb, né? Vai ser útil para quando a gente quiser simular linguagens de programação, ou quando a gente quiser colocar os comandos da nossa linguagem de programação no nosso arquivo PDF. Então, por exemplo, aqui a gente está trabalhando com tipografia no LaTeX. Às vezes, que nem aqui nos meus slides, eu vou querer que o que eu escrevi, o código que eu escrevi, apareça no texto, e não que apareça a saída do código. E aí, como que eu faço isso? Que nem, por exemplo, aqui, que eu coloquei esse begin enumerate aqui, dentro do meu texto. E, em vez de produzir os itens. Então, como que eu faço isso? Então, para incluir esse tipo de código no meu PDF, o que a gente vai usar é o entorno verbatim. Aí, se for uma instrução curta, eu posso usar direto contra a _verb. Tá? Então, aqui, se eu quiser mostrar os espaços, eu ainda coloco um asterisco no final do verbatim. E
Para não aparecer essa mensagem de erro, a gente também já acrescenta lá no nosso preâmbulo um pacote, que é o pacote que também se chama verbatim, para o uso desses entornos. Tá? Então, eu vou voltar aqui no meu texto, eu vou acrescentar aqui o meu pacote verbatim. E aqui, para ilustrar, então, notem que esse itemize é o nome da instrução, né? Então, eu vou melhorar aqui meu texto. Use o entorno, itemize, e aí, para eu informar esse entorno, eu vou colocar contra/verb, para vocês verem como fica ali, letra. Ó. E aí, ele vai ficar imitando uma máquina de escrever, e eu sei que tudo que tiver escrito assim é alguma parte que vai escrita dentro do meu LaTeX, tá? E aí, para itens não enumerados, aí eu vou acrescentar assim, ó, como é que tá lá no nosso slide. Por exemplo, o código produz, tá? Vou colocar assim. Então, por exemplo, o código. E aí agora, como eu vou escrever o código inteiro, eu vou usar o entorno verbatim em vez do contra/verb. E eu vou copiar esse código que me produz os itens enumerados, e aí agora vai aparecer exatamente o texto que estava lá no meu slide, ó. Use o entorno itemize para itens não enumerados. Por exemplo, esse código aqui, que vocês viram que é exatamente o mesmo código que eu usei, porque eu copiei e colei debaixo, esse código aqui produz isso aqui. E isso aqui e esse texto que está escrito aqui é exatamente o mesmo texto que está lá nos nossos slides, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui para esse enumerate, para vocês também já ficarem aqui itens enumerados. Por exemplo, o código, e esse código aqui todo, eu vou copiar e vou colocar ele dentro do entorno verbatim, e agora ele vai, então, aparecer o meu código imitando, nesse formato aqui, que imita uma máquina de escrever, e aparece meu código inteirinho, em vez de gerar o resultado que geraria se eu usasse esse código no arquivo tex. Então, é para isso que serve o entorno verbatim. A gente utilizou ele aqui como exemplo de códigos de LaTeX, mas para que ele vai ser bastante útil para vocês ao longo do curso, é quando a gente entrar na parte DR, que aí vocês vão poder escrever os relatórios de vocês das disciplinas em LaTeX e vão poder incluir os códigos que foram utilizados para a execução desses trabalhos através do entorno verbatim. Certo, pessoal? O que eu tinha de conteúdo para mostrar para vocês é isso. Então, a gente encerra aqui com a parte do entorno verbatim. Então, muito obrigada e até a próxima semana.